A descriminalização das drogas reduz mesmo a violência? É a solução? Bom dia, bem-vindo ao nosso Levante a Voz da Sociedade News FM. Bom dia, um grande prazer estar aqui com vocês da Rádio Sociedade, e eu gostaria primeiro de dizer que para entender a questão da descriminalização é importante, num primeiro momento, saber o que isso significa. Descriminalizar significa que a gente não vai pensar mais no direito penal e no castigo para dar conta dessa questão, certo? Essa é a primeira questão. Não significa que o uso de drogas não seja ou não possa ser ou vir a ser um problema, certo? Por que algumas pessoas veem de maus olhos a descriminalização? Porque entende que a criminalização é afirmar que droga é mal. Ora, o direito penal não serve para separar o mal e o bem. O direito penal serve para ter uma resposta eficaz aos problemas da sociedade, quando necessário. Neste caso, nós temos dados suficientes, certo, para entender que a repressão penal não reduz nem a utilização de drogas, nem a comercialização de drogas. Então, o que a gente está percebendo é o quê? É que nós temos a criminalização, certo? Temos uma guerra declarada ao tráfico, certo? Que autoriza, na concepção de alguns, a utilização de meios violentos para reprimir o tráfico, certo? E isso gera uma escalada de mortes, uma tolerância com a violência estatal, e nesse sentido, nós não vemos, certo, os problemas solucionados, certo? Então estamos aqui numa situação que 20 anos atrás era a mesma. Já alguns policiais diziam que estavam combatendo uma guerra perdida. Então, nesse sentido, a descriminalização, num primeiro momento, estaria reduzindo uma investida violenta por parte do órgão do Estado. E, por outro lado, nós deveríamos pensar, como é que a gente faz o enfrentamento com inteligência e não com operações que frequentemente se tornam palco de violências estatais, entre outras. E, por outro lado, como é que o Estado se faz presente nos lugares onde, nesse momento, só a polícia chega. Lugares, diga-se com ênfase, de pessoas, em sua grande maioria negras, o que faz com que a guerra às drogas nada mais é que a materialização de operações que se dirigem, estou falando das operações letais, a pessoas negras em sua esmagadora maioria. Então, nesse sentido, descriminalizar seria, em primeiro lugar, fazer um momento de reflexão para dizer como é que a gente resolve melhor esse tipo de problema. Porque, pelo visto, esta política é conduzida há, no mínimo, 25 anos no Brasil, com os resultados que conhecemos. Não houve diminuição do uso de droga, não houve diminuição da comercialização e não houve diminuição da criminalidade em geral. Então a solução mesmo é a descriminalização, para chegarmos aí, como alguns defendem, os impostos gerados através das drogas, construiríamos hospitais, trataríamos da saúde pública. Agora, professor, quando trata-se da descriminalização das drogas, são todas as drogas ilícitas ou apenas a maconha? No meu entender, o objetivo é pensar em soluções que não passem pelo direito penal. Porque a gente olha a droga, certo? Aí precisaria de um certo tempo, olha a droga como uma coisa monstruosa. Drogas. A maioria das pessoas utilizam álcool, utilizam remédios, utilizam
maconha, utilizam cocaína, certo? Então, nesse sentido, a questão é que a maioria das drogas já estão descriminalizadas. Nós não conhecemos uma situação de criminalização total. Seria simplesmente avançar nesse processo de descriminalização. E aqui, eu sei que as pessoas gostam de falar em solução, certo? Faz um movimento e todos os problemas acabaram, certo? Não é assim. A gente precisa experimentar caminhos, certo? Como o próprio secretário indicou, certo? E, a partir daí, corrigir e ver as soluções. Então, ver o que é possível de se fazer nesse momento, começando a descriminalizar mesmo, mas isso não significa que deixa o problema ao vento. Nós teríamos políticas estatais, certo, referentes ao uso de drogas, notadamente ligadas à presença do Estado nos territórios, à utilização da inteligência no âmbito criminal, se for necessária, e há toda uma série de trabalhos de prevenção, certo? Porque nós não temos praticamente política de prevenção, embora seja prevista pela nossa lei de drogas. Agora, professor, como o senhor disse, tem que ser uma ampla discussão. A nossa sociedade não está preparada, eu digo isso pela matéria que nós desenvolvemos com o secretário, escrevemos sobre isso, e quantas pessoas são contratadas pelos o que as drogas fazem hoje no país. Nós temos aqui um exemplo que aconteceu no Atacarejo em Salvador, que aconteceu no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, e muitos outros. Aqui em Feira de Santana tivemos um fim de semana violento com 12 mortes, todas atribuem-se à questão das drogas. Como conscientizar essa população para entender que a descriminalização é a solução, seria bom para a sociedade? Então, as pessoas que pensam que precisemos criminalizar as drogas, eu gostaria de dizer o seguinte: primeiro, entendo a inquietação com esse problema. Agora precisamos ver que o problema não é somente o uso de drogas e sua comercialização. O problema também é que, pela criminalização, isso gera, primeiro, uma clandestinidade que permite toda uma série de abuso por parte de quem faz tráfico de drogas, certo? E, por outro lado, toda uma série de ações de caráter repressivo, quando não violento, dos órgãos do Estado. Então, quando a gente diz a droga causa a violência, a gente precisa se perguntar, é só a droga que causa essa violência ou a própria criminalização, por um lado, protege os lucros de quem faz comércio e, por outro lado, gera uma série de investidas repressivas por parte do Estado, porque é ali que a violência se faz mais presente, certo? De qualquer maneira, eu repito, nós precisamos refletir essa questão, certo? Deixando de fora o aspecto moral, certo? Porque se eu entendo que droga é mal, droga é coisa do diabo, pois bem, eu não vou entender mais nada e vou só pensar em reprimir, eliminar. Ou seja, quantas vezes a gente ouve comentários do tipo, traficante sequer é ser humano, há uma desumanização dessas pessoas e se torna, portanto, possível pensar em soluções violentas, soluções de eliminação. E é isso que gera toda essa conflitualidade violenta a qual nós estamos assistindo. Professor Ricardo Capri, o nosso muito obrigado por sua participação. O tempo é curto, é um assunto que tem que ser debatido com muita veemência, com muita dignidade mesmo, para entendermos melhor, e isso não é de uma hora para outra. Pronto. Eu agradeço pela oportunidade, me mantenho, obviamente, sempre aberto ao debate, certo? Para uma discussão que é super importante, certo? Na relação entre Estado e sociedade e, repito, na discussão sobre uma produção de um racismo que se dá, nessa vez, através da guerra às drogas. Muito obrigado pela possibilidade e um bom dia para vocês.
Ok, aí nós conversamos com o professor Ricardo Cap, falando aqui aos amigos ouvintes do Levante a Voz, ele que é professor de Criminologia da Universidade Estadual de Feira de Santana e da UNEB, que é a Universidade Estadual da Bahia. O meu muito obrigado e teremos outras oportunidades.